As tensões aumentam no Golfo Pérsico à medida que os militares do ZEUA mobilizam forças dentro do alcance operacional perto do Irão. Às 8h15 da manhã, no Estreito de Hormuz, o navio de carga americano Liberty Pride sofreu subitamente um forte abalo, como se tivesse colidido com um obstáculo invisível. A parte do casco abaixo da linha de flutuação foi rasgada e a água inundou o porão de carga. Sem sinais de mísseis, alertas de radar ou sinais de rádio, surgiu apenas um rasto de destruição silenciosa vindo de debaixo de água, levantando preocupações sobre um ataque que não pode ser observado diretamente e o risco de o navio se afundar nesta rota marítima perigosa. Do ponto de vista de Washington, o Estreito de Hormuz não é apenas uma rota marítima, mas um ponto fulcral da economia global, por onde passa diariamente mais de um quinto do volume de petróleo transportado por via marítima no mundo, de acordo com as avaliações da Agência de Informação de Energia dos EUA e os relatórios da Reuters. Por conseguinte, qualquer incidente menor nesta região pode ter um impacto imediato nos mercados de energia, nos custos dos seguros de transporte e nos canais diplomáticos internacionais. Durante décadas, a presença da Marinha dos EUA aqui focou-se na missão de manter o fluxo comercial e impedir que pequenos choques escalassem para grandes crises. Nas 24 horas que antecederam o ataque, as autoridades em Teherão emitiram avisos invulgarmente severos sobre o aumento da atividade militar dos EUA perto das águas iranianas. No entanto, do lado americano, estas declarações não foram vistas como um sinal de guerra direta, mas sim interpretadas como parte de uma estratégia de dissuasão familiar que visa aumentar a tensão sem ultrapassar o limiar que levaria a uma resposta militar total. A história mostra que o Irã opta frequentemente por uma escalada controlada em vez de um confronto direto, especialmente num ambiente onde a Marinha dos EUA possui uma superioridade esmagadora em termos de poder convencional. Em vez de um combate frontal, o Irã utiliza ferramentas de baixo custo e difícil rastreio para criar incerteza, como pequenas embarcações, drones, minas navais e mini-submarinos, meios que já apareceram em diversos incidentes anteriores, registrados por agências como a Associated Press e o New York Times. Estes sistemas não visam vencer uma batalha naval de grande escala, mas sim interromper operações, forçar o adversário a ser mais cauteloso e aumentar a pressão no processo de tomada de decisão em águas congestionadas e politicamente sensíveis. Do ponto de vista de Washington, o ataque ao navio de carga americano não visava afundar ou causar grandes baixas, mas tinha a natureza de testar a reação, avaliar o tempo de processamento, as regras de empenhamento e o nível de contenção política em simultâneo, levantando assim questões sobre os limites em que os EUA estão dispostos a agir para proteger a liberdade de navegação sem desencadear um conflito mais amplo. O primeiro alerta não surgiu sob a forma de uma explosão ou de um sinal de emergência, mas sim como um rasto tênue num ecrã de sonar, tão fraco que poderia ter sido considerado ruído de fundo. No entanto, os analistas americanos retiveram os dados, isolaram o padrão do sinal e confrontaram-no com a base de dados existente. Os resultados mostraram que o sinal correspondia às características de um submarino da classe Gadir, um tipo de embarcação compacta projetada pelo Irão para missões de emboscada em águas pouco profundas e congestionadas, onde as vantagens navais convencionais são limitadas. Este navio não se deslocava continuamente, tendo permanecido oculto durante quase 48 horas no fundo do mar, com o motor principal e a maioria dos sistemas não essenciais desligados, mantendo apenas o nível mínimo de energia para garantir a sobrevivência da tripulação. Nesse estado, quase não produzia som perceptível, enquanto acima dele, o fluxo contínuo de navios comerciais criava um elevado ruído acústico e ao seu redor fragmentos metálicos e destroços de navios naufragados refletiam os sinais de sonar em várias direções, tornando o ambiente complexo e escondendo eficazmente a presença do submarino. O que o Irão não previu foi a abordagem alterada da Marinha dos EUA na detecção de alvos subaquáticos. Em vez de depender apenas da busca por sons, os analistas americanos monitorizam padrões que variam ao longo do tempo, observando o que muda e o que permanece igual num ambiente que está em constante movimento. Nesse contexto, a imobilidade absoluta torna-se um sinal anômalo. O ato de se esconder entre fragmentos metálicos e destroços
não faz com que o alvo desapareça, apenas torna o processo de identificação mais complexo. As forças americanas são treinadas para operar em ambientes de fundo marinho com muito ruído, como portos movimentados ou áreas com muitos destroços históricos. Ao mudar o foco de o que se ouve para o que não deveria existir, a forma do objeto foi gradualmente identificada com contornos demasiado intactos e uma estrutura demasiado deliberada para ser considerada um destroço. Após realizar o ataque ao navio de carga, o submarino não partiu para mar aberto, mas regressou em direção à costa iraniana, um passo calculado para aproveitar a proteção dos sistemas de defesa costeira e o risco político de qualquer ação de perseguição. Ao aproximar-se da costa iraniana, o submarino operava com o pressuposto de que esta área criava uma zona de segurança devido aos sistemas de monitorização, defesa e ao risco de escalada em caso de ataque. Nesta fase, a tripulação acreditava que a parte mais perigosa já tinha passado, uma vez que o navio tinha efetuado o ataque e retirado com sucesso. No entanto, à medida que a confiança aumentava, a velocidade de deslocação diminuía para se preparar para entrar na zona considerada segura, sendo este também o momento em que o lado americano escolheu agir. Os dados de monitorização de várias plataformas integradas identificaram a posição do submarino com maior precisão, permitindo aos comandantes americanos aprovar um golpe controlado de fora da zona de perigo. Uma aeronave americana posicionou-se fora do alcance dos sistemas de defesa costeira, preparando-se para lançar uma arma subaquática destinada a neutralizar o alvo em vez de o destruir completamente. A arma utilizada não dependia de simples poder destrutivo, mas tinha a capacidade de ajustar a sua trajetória em tempo real, monitorizando mudanças na pressão e no movimento da água ao aproximar-se do alvo. Na fase de aproximação, a capacidade de defesa do submarino era limitada devido ao design que privilegiava a furtividade em detrimento da resistência. A explosão não destruiu completamente o navio, mas danificou o sistema de propulsão quase instantaneamente, fazendo com que as superfícies de controlo ficassem encravadas e o sistema elétrico interno fosse interrompido. O navio permaneceu intacto, mas perdeu a sua capacidade de manobra. O lado iraniano reagiu intensificando a vigilância através de radares costeiros e causando interferência eletrônica na área, mas não lançou mísseis nem atacou diretamente, evitando ultrapassar o limiar que poderia levar a um conflito mais vasto. Debaixo de água, o submarino foi forçado a emergir num estado de incapacidade, pondo fim à ameaça sem um combate de grande escala. Após o incidente, o submarino deixou de ser um trunfo furtivo e tornou-se um fardo estratégico, pois os danos nos sistemas de propulsão e de controlo impediram que operasse conforme planeado. O Irão enfrentou duas opções: rebocar o navio para o porto para reparações, o que exigiria um longo período, custos elevados e recursos técnicos num contexto de limitações por sanções, reduzindo simultaneamente a capacidade de presença subaquática durante o tempo de reparação. A reparação também exporia os sistemas internos a várias partes interessadas, aumentando o risco de fuga de informação técnica. A segunda opção seria aceitar o risco de exploração de informação se o navio caísse nas mãos do adversário, uma vez que os submarinos modernos contêm muitos dados sobre design, materiais e métodos de operação. Expor estes elementos poderia afetar toda a classe de navios e reduzir a eficácia de táticas semelhantes no futuro. Ambas as opções implicariam perdas de capacidade e segurança, impedindo que a vantagem inicial do elemento surpresa fosse mantida. Após o evento, as atividades marítimas no Estreito de Hormuz continuaram. As rotas de transporte não foram interrompidas e as forças do ZEUA não alteraram o seu destacamento, mantendo o objetivo de proteger a liberdade de navegação sem escalar o conflito. O lado iraniano demonstrou capacidade de causar perturbação com meios de baixo custo, mas não provocou mudanças no comportamento do ZEUA. A resposta americana revelou uma abordagem baseada no controlo, na integração de dados e no uso limitado da força, além do estritamente necessário. O incidente também reflete tendências na guerra naval moderna, onde a gestão da escalada, o controlo da informação e a escolha do momento de ação se tornam tão cruciais quanto o poder de fogo. Simultaneamente, o ambiente operacional em águas pouco profundas e com muito ruído exige o desenvolvimento de novas tecnologias de detecção para além do sonar tradicional,
como sensores magnéticos e sistemas não tripulados em operação contínua. A questão que se coloca é se este evento é um caso isolado e controlado ou um sinal de competições subaquáticas mais complexas no futuro. E os espectadores são convidados a partilhar as suas opiniões e a acompanhar os próximos conteúdos do canal.